people to satisfy in a relationship. They only need 3 things in order to be happy: sex, respect, and to be left alone. That's it! That's it! Olá, meus caros, como vocês estão? Rapaziada, acabei de raspar o coco, velho, tô com o coco fresquinho, cara, não tem nada tão gostoso quanto você tomar aquela chuveirada depois de raspar o coco. Sensação que só quem raspa a cabeça vai saber como é que é. Pois enfim, rapaziada, eu joguei essa isca aí no começo aí, nesse vídeo dessa garota falando que os homens só precisam de 3 coisas pra serem felizes nos relacionamentos, né? Cara, eu acho que esse é um tema muito oportuno pra gente trocar uma ideia sobre essa questão de autoconhecimento masculino e a gente, de fato, fazer aqui algumas reflexões sobre por que os homens precisam de tão pouco, né? O que tem de diferente nos homens que nos torna tão diferentes das mulheres e nos torna tão mais fáceis de sermos agradados dentro de um relacionamento? Não sai daí não, tá? Fica até o final que a gente vai trocar uma ideia hoje muito interessante. Já peço pra você deixar aquele seu like, porque isso ajuda demais no nosso engajamento, é um incentivo que eu peço, nada mais. Se inscreve aí se você não for inscrito, obviamente, também, né? Pra gente trocar uma ideia todo santo dia, rapaziada. Todo santo dia tem um tópico aqui pra gente falar de masculinidade. Pois bem, vou separar esse vídeo de hoje aqui em 3 tópicos fundamentais, tá? Eu poderia abranger outras coisas? Poderia, mas o vídeo de hoje vai ser só sobre 3 temas aqui, tá? O primeiro é o que de fato os homens precisam para estarem felizes no relacionamento. Eu sei que ela diz o seguinte: os homens precisam basicamente de sexo, respeito e estarem menos sozinhos. Cara, olha só, grosso modo, se você quiser falar de uma perspectiva bem simplista, é isso. O homem precisa basicamente de abundância sexual, precisa de companhia, obviamente, né? Ficar menos sozinho, e respeito, tá? Só que se você for parar pra pensar, esses 3 tópicos eles não são necessariamente justos, porque isso é o mínimo que o homem espera. Basicamente, o que o homem precisa? O homem não precisa só de companhia, ele precisa de uma boa companhia, tá? Muitas mulheres reclamam de que os homens não são tão interessados no relacionamento, né, quanto elas gostariam que eles fossem. Você não conversa muito, prefere muito seus amigos. Só que muitas das vezes, cara, os homens não gastam tantas horas do seu dia com a namorada ou com a esposa como elas gostariam, porque muitas das vezes, cara, elas mesmas cultivam uma personalidade enfadonha, cara. Porque, querendo ou não, cara, tanto nós homens quanto as mulheres, depois de certo tempo nos relacionamentos, a gente meio que perde aquele gosto, sabe, de impressionar o outro, porque, assim, sabe, você ganhou, relaxa, tá? Esse, inclusive, é até uma autocrítica que eu faço pros homens, cara. Se você, de fato, quer ser sempre um cara interessante no relacionamento e manter saúde no relacionamento, cara, você tem que sempre buscar, nunca ficar enfadonho, cara. Parte do teu desenvolvimento pessoal é também ser uma pessoa interessante, tá? Buscar sempre conversar. Esse, cara, pra quem tem relacionamento, isso é o mínimo, cara. Você buscar sempre ser uma pessoa que tá sempre se reciclando e nunca se permitir ser aquela pessoa enfadonha que chega no final do dia, e aí e tal. E é isso. Então, uma companhia um pouco mais interessante, cara. Colocar o homem sempre, sabe, no seu lugar de homem. Uma mulher que cativa, né, a figura masculina no relacionamento, que mostra pra aquele cara que ele de fato é o cara da relação, a quem ela de fato admira. A admiração. Eu acho que a admiração é até mais importante, às vezes, do que só a abundância sexual. Porque uma mulher que tem uma alta libido, ela pode dar abundância sexual pra um cara e ainda assim ser uma garota extremamente enfadonha e em contrapartida uma garota extremamente bomba, sabe, problemática. Então, o respeito e a admiração, cara, são pilares que vêm primeiro. Então, cara, o homem é tão simples, o homem não cobra date, o homem não fica cobrando, que fique lembrando, sabe, de data de namoro, não fica cobrando que fique reparando, sabe, na nossa roupa nova, cabelo que a gente corta. Cara, o homem não tem nada dessas questões. O homem não fica colocando obstáculos pra felicidade cotidiana em pequenas estupidezes que só desgastam, sabe, o ânimo do outro pra se estar no relacionamento. Isso é uma coisa que a gente vê muito em mulheres, ficar catando pelo em ovo, e isso torna o relacionamento extremamente frustrante às vezes, tá? Então, cara, por que as mulheres não conseguem ser satisfeitas, né? Por que é tão difícil satisfazer as mulheres no relacionamento, em contrapartida, quanto o homem é tão mais simples, né, cara? Porque a gente parte da perspectiva de que mulheres precisam de combustível, tá? Pra atração. Qual combustível, né? Geralmente, se o cara quer ser respeitado, elas exigem que você seja um cara que mereça a admiração dela. Isso por si só já é uma coisa extremamente absurda. Se você tá no relacionamento com a pessoa, é porque já se subentende que a outra pessoa entregou alguma coisa de forma involuntária que atraiu aquela pessoa. Só que aquilo vai sendo exigido, sabe, ao longo do tempo, de maneira que vão sendo feitos pequenos testes, tá? Até dá pra você dizer que talvez o homem faça testes na mulher. Esses testes de, sabe, cotidianos que a gente não gosta. Só que eu não consigo lembrar, lembrando os meus namoros passados, de ter feito coisas do tipo, esse tipo de sandice, cara. Porque olha só, se o cara
entra no relacionamento e ele deixa, por exemplo, baixar o seu valor social, né? Um cara que entra no relacionamento e começa a se dedicar mais ao namoro, aliás, é um erro, começa a ser aquele cara que fica muito mais caseiro, então é um cara que acaba perdendo atratividade aos olhos de outras mulheres. Isso aí vai meio que deteriorando a atração daquela mulher. Ela vai começando a ver aquele cara como um homem menos pré-selecionado, né? Tipo assim, nossa, antes de estar comigo era um cara desejado, agora que tá comigo passou a ser um cara não desejado. Isso acaba sendo uma contradição, uma vez que as mulheres dizem que sentem ciúme e não gostam de ver outras fêmeas perto do homem delas. Só que, em contrapartida, se não tem nenhuma, isso acaba sendo um desgaste pra ela e pra sua atração, né? O que eu nunca vou entender, cara. Enquanto homem, ele sempre torce pra que nenhum cara fique enchendo o saco da sua mulher pelas suas costas. As mulheres não gostam, mas isso acaba sendo combustível para a atração, tá? Até porque tem outras coisas, né? Como, por exemplo, como o relacionamento dela é visto pelas amigas, como as amigas, né, aprovam o relacionamento dela, como os familiares aprovam o relacionamento dela, né? Como, sabe, que valor aquele homem traz pro relacionamento, né? Valor pra ela, no caso, não pro relacionamento. Que valor aquele cara agrega pra vida dela, né? Se aumenta o status dela, se diminui. Cara, são tantas coisas que, hoje em dia, o homem, antes de entrar em qualquer relacionamento, ele tem que pensar pelo menos um pouco antes de tudo isso, se realmente aquilo vale a pena, tá? Porque achar uma garota que não tenha esses fatores tão acesos, cara, é muito complicado, né? Eu sei que as pessoas falam muito da questão de hipergamia, tá? E, de fato, eu não descarto essa questão de hipergamia. Se você não sabe o que é hipergamia, não vou explicar nesse vídeo porque já foi muito dito. Pesquisa aí na internet e você acha. Mas, basicamente, eu acho que esses fatores de estímulos sociais e comparações acabam sendo fatores que mais geram desgaste pro relacionamento do que só a questão do relacionamento em si. E por último, cara, eu queria também tocar o assunto da questão da solitude, né? E como a solitude, ela de fato é superestimada. A gente aqui na comunidade fala muito dessa questão de solitude e, nossa, a solitude é isso, a solitude é aquilo, eu prefiro estar sozinho. Só que aí entra uma pergunta muito importante. Você gosta de ficar sozinho? Você escolheu estar sozinho? Ou você simplesmente não consegue atrair ninguém e acaba fazendo disso uma muleta para abraçar o estilo de vida solitude, né? Essa é uma das principais críticas a movimentos como os homens seguindo o próprio caminho, os MGTOW, se você não sabe do que se trata, pesquisa aí também. Mas basicamente, cara, muitos homens abraçam a solitude porque não conseguem de fato sair com outras mulheres, né? E fazem disso muleta para propagar o estilo de solitude. Mas é quando você vai ver, cara, a pessoa literalmente passa o dia inteiro consumindo conteúdo sobre esse tipo de coisa. Isso não é um ataque pra quem faz isso, tá? É mais um convite a uma autocrítica, cara. Porque olha só, o homem, ele precisa de muito pouco para ser feliz, não só no relacionamento, mas também sozinho, né? Se você for parar pra pensar aí, um cara que namora, eu consigo colocar facilmente que ele gasta pelo menos 50% a mais, pelo menos, tá? Quando ele tá no relacionamento que tá sozinho. Só que em contrapartida, cara, relacionamento, né? Companhia feminina é uma coisa que o homem gosta, é uma coisa que faz bem pro homem. A gente pode até não gostar de assumir, eu mesmo odeio assumir isso, mas companhia feminina, cara, é uma coisa que faz muito bem pro homem. Não é à toa que existe é uma pesquisa, se não me engano, que diz que estar perto de mulheres na academia aumenta a sua testosterona em 12%. Mas enfim, a questão é a seguinte, cara, a solitude, ela é muito importante, mas é muito importante a solitude, sabe, de fato escolhida, não porque é o que sobra, tá? Por exemplo, você percebe que você toma sinais de escolha de mulheres no cotidiano, mas mesmo assim você escolhe não ir atrás. Isso é uma forma de solitude, tá? Diferentemente dos caras que, de fato, não conseguem gerar qualquer tipo de atração, aí escolhem estar sozinhos e dizem que preferem estar sozinhos. Não. Aí já é uma outra questão, rapaziada. Mas enfim, isso foi só uma última questão pra gente fechar esse tópico, tá? Tudo que a gente faz, assim, de extravagante, se a gente for para pensar, sempre tem um dedinho feminino no meio, né? É a vontade de impressionar mulheres, vontade de ser validado por mulheres, é sempre essa questão toda. Tira o fator mulher da equação e você vai ver que o homem deixa de fazer um monte de coisa. Ele deixa de gastar dinheiro com roupa nova o tempo inteiro. Ele deixa de até tomar suplemento, cara. Ele vai malhar de boa, porque não vai ligar tanto pro volume de corpo e tudo mais. Ele até cortaria cabelo com menos frequência. Tudo que o homem faz em termos de estética tem a ver com mulher. Então, os homens, eles por si só, cara, são muito mais simples. Até pela questão psicológica de não ter esse monte de joguinhos, tá? Rapaziada, eu acho que já estendi muito esse vídeo, tá? Obrigado por você que ficou até aqui, tá? Se você não deixou seu like, deixa aí agora aí pra você fortalecer o nosso trabalho. E é isso, rapaziada. Vamos trocar uma ideia na seção de comentários. E se você chegou ao final, a pergunta que eu faço é: por que o homem é tão mais fácil de se manter feliz no relacionamento ou fora dele, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, rapaziada.